Boa tarde a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Segundo os repórteres, deram os gritos da torcida, muito incentivo aos atletas nacionais. A palavra destacada quanto à classificação morfológica é, primeiro ponto, estamos falando de classificação morfológica, né? Quando falamos sobre classificação morfológica, nós estamos falando sobre as 10 classes de palavras, né? Lembrando que as classes de palavras, elas são divididas em dois campos. Nós temos as classes de palavras variáveis, que variam em gênero e número. Lembrando que gênero é masculino e feminino, e número singular e plural. Temos também as classes de palavras invariáveis, que, ao contrário das variáveis, elas não admitem flexão de gênero nem de número. Por isso são invariáveis. As classes de palavras variáveis são o artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo. Lembrando que o verbo ele tem características específicas, como tempo, modo e voz. Existem também as classes de palavras invariáveis. Elas são a preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio. Essas 10 classes de palavras constituem o quê? A classificação morfológica. Agora perceba, qualquer alternativa que tenha algo diferente dessas 10 classes de palavras pode ser eliminada com facilidade, né? Nós temos a letra D, né? A letra D fala sobre a adjunta adverbial. Agora, a adjunta adverbial não é uma classificação morfológica, é uma classificação sintática. Quando nós falamos na sintaxe, nós temos o quê? Sujeito, predicado, predicativo, complemento nominal, objeto direto e indireto, adjunta adverbial, aposto, vocativo, adjunta de nominal, entre outros. Agora, se nessa opção está descrito uma classificação sintática que foi pedida uma classificação morfológica, ela pode ser anulada com facilidade, né? É a questão, é a alternativa, na verdade, que nem deveria ter sido cogitada, né? Então, letra D, descartada. Agora, vamos analisar a palavra grifada em específico. Nós temos o muito. Quando nós falamos do muito, em provas de concurso, duas classificações são as que mais aparecem. A primeira é de pronome adjetivo indefinido e a segunda é de advérbio de intensidade. Dito isso, nós podemos eliminar algumas alternativas também, né? Nós podemos eliminar a letra A e a letra E. Agora, como classificar ele como pronome ou como advérbio? Se nós analisarmos a própria definição dessas duas classes de palavras, nós já conseguimos encontrar a resposta. Por quê? O que é o pronome? O pronome é a classe de palavra variável que modifica um substantivo ou o substitui. Quando eu tenho ele como um modificador, o pronome como modificador, nós temos o chamado pronome adjetivo. O pronome adjetivo, ele sempre está ao lado de um substantivo, dando-lhe o quê? Algum tipo de característica. Pode ser uma característica indefinida em relação aos pronomes indefinidos, pode ser uma característica possessiva em relação aos pronomes possessivos e pode ser uma característica demonstrativa em relação aos pronomes demonstrativos. Existem também os pronomes substantivos, né? São aqueles pronomes que são usados para evitar o uso excessivo do substantivo. A gente fica repetindo toda hora. Por exemplo, Maria foi à festa, Maria fez isso, Maria fez aquilo. Nós podemos utilizar, neste caso, o quê? Um pronome pessoal do caso reto. Ela fez isso, ela fez aquilo. Isso torna as estruturas mais coerentes e mais coesas, né? Agora, isso é a definição de pronome. O que é o advérbio? Advérbio é a classe de palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo e outro advérbio. Se ele é invariável, não admite flexão de gênero e de número e modifica o verbo, o adjetivo e outro advérbio. Agora perceba, as duas classes são bem diferentes, né? Por quê? O pronome, ele modifica o quê? Um substantivo. E o advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. O pronome é variável e o advérbio é variável. São duas características gritantes. Agora, como nós aplicamos isso ao contexto? Nós olhamos o quê? O que o muito está modificando? A palavra incentivo. Incentivo é o quê? Um substantivo, um adjetivo. São essas as duas classificações que podem gerar dúvidas. Incentivo é o quê? É um substantivo, né? Eu posso construir um período dizendo o incentivo é fundamental. O incentivo, neste caso, é o quê? É um substantivo. Diferente é de eu dizer o quê? Incentivador. Quando eu digo José é incentivador, o que eu estou dizendo?
Que José é uma pessoa que tem por característica o quê? Incentivar alguém. Esse incentivador é o quê? É um adjetivo, é uma característica da pessoa. Incentivo não é uma característica, é um substantivo. É a classe de palavra que dá nome aos seres. Agora, se nós temos o muito modificando um substantivo, nós já podemos ratificar a resposta, né? A resposta só pode ser a letra B, né? Pronome. Nem foi dada uma classificação específica, mas para desencargo de consciência, a classificação é de pronome adjetivo indefinido. Perceba que também nós podemos utilizar o segundo critério, né? O pronome varia e o advérbio não. Se nós flexionarmos todo o período em número, o que acontece? O muito ele vai variar. Eu posso dizer muitos incentivos. Muitos incentivos foram dados aos atletas. Eu posso dizer isso. E como eu posso flexionar todo o período em um número e o muito varia, isso significa o quê? Que ele não é um advérbio, porque advérbio não varia. Um exemplo, eu estou muito cansado. Se eu colocar no plural, eles estão muito cansados. Eu não vou falar, eles estão muitos cansados. Eu não vou dizer isso. Por quê? Porque o muito nesse contexto é o quê? É um advérbio de intensidade. Então, lembrando, o muito ele tem duas classificações que mais aparecem, pronome adjetivo indefinido, quando modifica um substantivo e quando admite flexão de número, né? Quando admite o plural. E advérbio, quando ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, e ele não admite flexão de número. Correto? Então ele tem essas duas classificações e no contexto nós temos um pronome adjetivo indefinido. Não há dúvida. Agora cuidado. Na letra E nós temos adjetivo. Perceba que o pronome ele tem uma característica adjetiva. Ele está qualificando o substantivo incentivo. Mas qual a sua função? Classificação morfológica. A classificação morfológica é a classe de palavra, como o próprio nome indica. Se fosse questionado qual a função relativa ao pronome, seria o quê? Uma função adjetiva, porque é uma função de qualificar. Qualificar de forma indefinida. Então, nós devemos tomar cuidado com o enunciado. O enunciado, ele fala o quê? Classificação morfológica, as 10 classes de palavras. A classificação completa no contexto, pronome adjetivo indefinido, que modifica o substantivo incentivo. Não há dúvida. Gabarito, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.